foi lá, que foi isso. Todo o setor metalmecânico, mas eu queria me lembrar da principal, que virou John Deere, que foi a nossa potência, SLC, ok? E tudo, Kepler Weber, foi uma maravilha aquilo, mas para trás, a soja, por mais que nós tentemos agregar valor, a China quer ela seca em grão, quer fazer tofu, come tu. Eu não sabia que tofu podia ser bom, até chegar na China. Que óleo de soja podia ser gostoso, até chegar. Eles produzem, comem e processam há quase 3.000 anos. E a gente vai querer ensinar a agregar valor para eles. Eles olham para nós. Pode comer, companheiro. É muito mais fácil vocês comerem por aí mesmo. Vocês se secar, colocar granel, trazer para nós, a gente aproveita. Caso contrário, a gente compra do Argentina, Estados Unidos e Paraguai. Tá bem? Então pronto. Não gostou? Come tu. Ok? Então tem um jeito, tem que vender a granel. Ponto. Não vem entender. Não, mas vamos agregar valor com novas tecnologias. Então tá, fica para ti. Não tem jeito. A cadeia será curta. Eu trabalhei no Paraná durante muito tempo. E eles diziam assim, estavam falindo as cooperativas lá. E os caras me ensinaram. Nós tentamos, Cotrijuí era a maior cooperativa e nossa referência. Quando ela faliu pela primeira vez, depois faliu outras tantas, a gente sentou e disse, vamos fazer tudo ao contrário que eles fizeram. Quando eles apostaram que agregar valor, a soja, a cadeia da soja, nós dissemos, é o que nós não faremos. Ou melhor, vamos fazer de outro jeito, vamos transformar soja com milho e produzir proteína animal, que parece que no Rio Grande do Sul vocês desistiram, não é mesmo? Eles estão bombando de crescer. E nós desistimos, não é mesmo? Okay. Então, eles não precisaram atrair investimentos. Eles estão vendendo para a China proteína animal. As cooperativas deles bateram todas as nossas. São um exemplo para o Brasil. Vamos nós. Política municipal. Na crise é possível? Muito mais do que nunca. Não apenas é possível como é necessário. Vou fazer uma provocação. Vamos pensar a cidade, eu não estou falando cidade gratuitamente, eu sei que município é uma coisa, cidade é outra. Mas vamos pensar a cidade como um shopping center. Política de desenvolvimento para um shopping center na crise é possível? Mais do que nunca. Se a economia está crescendo, eu não preciso fazer política para o shopping center. Todo mundo está crescendo, mesmo que eu ficar parado, alguém vai vir no meu shopping center e vai vir aqui consumir. Agora, se a economia está em crise, mais do que nunca, para eu sobreviver, eu preciso fazer alguma política. Ora, se nós estamos em crise, eu preciso fazer alguma política de desenvolvimento. O que eu posso fazer efetivamente? O que eu tenho que fazer, infelizmente, nós temos que ser realistas, é pensar em como crescer um pouco às custas do vizinho. Porque a economia, se está estagnada, assim como um shopping center tem que pensar, olha, ou eu ou ele. Eu tenho que pensar um pouco assim também. Tá certo? Se a economia está estagnada, para que eu cresça, infelizmente, eu tenho que ser sincero, o outro vai ter que sofrer um pouco. Ok? É duro dizer, mas a vida é dura. Nós somos, acho que nós somos um pouco economistas, ou pelo menos sabemos as duras leis da sobrevivência. Isso significa que eu tenho que pensar um pouco em qual é que é a demanda que pode sobreviver e pode incidir sobre mim. Como está a nossa demanda, como sustentá-la e ampliá-la? Isso aí gera uma questão, pessoal, que é a primeira questão que a gente tem que entender. Desde o início dessa nossa fala, dessa nossa conversa, eu estou querendo trazer para vocês isso. Nós temos que pensar que... Eu fiz uma brincadeira lá no início, que é quem disse que tamanho não importa ou que escala não importa. Se a escala importa, o que é específico do regional tem grandes municípios. São Paulo tem, no todo, na grande São Paulo, 17 milhões de habitantes. Nova Ramada do Sul tem 2.200. Ah, mas são todo município. Não, não são tudo município. São coisas completamente diferentes. O globo é uma coisa, a nação é outra, e o município de São Paulo e Nova Ramada do Sul são coisas completamente diferentes, percebe? Então, eu não tenho regra de bolo universal. Eu não tenho a mesma regra para tudo.
cada município tem uma particularidade, uma especificidade. Então eu não posso pensar todo o município como a mesma coisa. O que eu tenho que ver é com quem é que eu estou concorrendo. Shopping center é uma coisa, shopping de periferia é uma coisa, mercadinho de fundo de quintal é uma coisa, supermercado é uma coisa, médio mercado é outra e mini mercado é outra. Ou seja, eu não tenho uma regra universal. Vamos pensar então alguma coisa, agora sim, tratando de mapas. Vamos ver o seguinte aqui, ó. Aqui nós temos taxas de crescimento relativo, tá? Olha que coisa interessante. Os principais municípios, polo do Rio Grande do Sul, prestadores de serviços mais ou menos sofisticados, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria e Porto Alegre, cresceram em termos relativos, relativamente pouco, ó. Cresceram de zero, bom, em termos relativos, tá? Em relação à média do Rio Grande do Sul, de 0 a 10% ao longo de 10 anos, tá? O que significa isso? Que ou eles cresceram nada, ou eles cresceram 1% ao ano ao longo do período. Enquanto que houve municípios que cresceram ao longo desse período de 20% a 52%. Esses municípios estão ou na serra, ou alguns aqui no litoral. Portanto, há uma divergência muito grande. E alguns municípios chegaram a decrescer de 28% a 10%, ou seja, menos 1% ou menos 2% ao ano, acumulado ao longo desse período. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Nós temos uma divergência, um desvio padrão muito elevado desses municípios, tá? Com quem é que nós estamos disputando? Ou seja, os municípios maiores estão tendo uma performance, digamos assim, bastante medíocre, tá certo? Os municípios polo. É claro que também aí tem uma interferência que é dos grandes números, tá? Santa Maria, Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre, como tem uma população bastante avantajada, eles também têm tendem ao centro. Mas, de qualquer maneira, Caxias do Sul também tem uma população avantajada e está na faixa superior, ok? Então, existe uma divergência grande. Tu tem que olhar para esse mapa para tu pensares realmente com quem é que tu estás disputando. Tu não pode pensar como regra universal. Mas eu vou pensar, de qualquer maneira, apenas numa aqui, originalmente. Um único exemplo, para a gente ir realmente para o debate. Já passei bastante do prazo do tempo que eu tinha começado. Vamos pensar numa coisa que está mais perto de nós, Porto Alegre. Muitas vezes, a nossa querida capital, onde nasci e vivi a maior parte da minha vida, coloca-se questão e projetos bastante ambiciosos. Como, por exemplo, qual será o seu papel na quarta e quinta revolução técnico-industrial? Eu acho que seria mais pertinente pensar sobre seu baixo crescimento populacional, que está expresso ali, tá bem no mapa anterior. Em especial sobre a perda crescente de uma população muito particular, a dos aposentados, que estão tomando sua antiga segunda residência do litoral como residência principal, em busca de paz, segurança, tranquilidade e bem-estar. Esta população é uma população que tem atraído a atenção cada vez maior do mundo afora. Califórnia e Flórida disputam um zewa. Portugal cresce a partir dela, mas Porto Alegre faz pouco caso. Ela não disputa emprego, contrata acompanhantes, fisioterapeutas, médicos, lubrifica o sistema de saúde, atrai investimentos diversos na área de lazer e cultura, alimenta todo o sistema de gastronomia, fortalece a chamada rota turística, é altamente demandante do sistema de serviços, que é o mais empregador dentre todos os sistemas, mas não há política para essas pessoas. Por quê? Nós estamos observando, eu sou coordenador do grupo de pesquisas do Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Nós temos acompanhado, todo o Litoral Norte tem taxas de crescimento muito superiores a todo o Rio Grande do Sul. Muito superiores. Na verdade, assim, essas taxas de crescimento foram elevadíssimas de 1991 a 2010. E ela já começa a decrescer, não, assim, ela é a mais elevada do Rio Grande do Sul, mas ela já começa a cair um pouquinho em relação ao que foi no passado. Porque uma parte dessa população mais velha está indo para o litoral sul de Santa Catarina, de sul até Florianópolis, e uma parte está indo para o litoral do Uruguai. Os nossos aposentados, que recebem ou do INSS ou do IP,
e os do IP recebem com os nossos impostos, e alguns do INSS também recebem com os nossos impostos, estão indo gastar em Santa Catarina e gastar no exterior, no Uruguai. Nem mais sequer em Porto Alegre é. Nem mais sequer no Rio Grande do Sul é. Recebem com os nossos rendimentos para gastar em outro estado ou em outro país. Nós não fizemos política para mantê-los no Rio Grande do Sul e não estamos fazendo política para mantê-los em Porto Alegre. E às vezes ficamos pensando em Tecnópolis, que não tem dado certo até agora. Percebe? Nós não fizemos uma política para a sustentação de um bairro boêmio em Porto Alegre. Não que eu achasse que a Cidade Baixa deveria ser como era, mas também acho que não podíamos perder um bairro boêmio, que era um atrativo da cidade. Percebe que, na verdade, hoje em dia não está mais tão atrativo como era antes. E pensamos muitas vezes em projetos muito ambiciosos. Nós precisávamos ter alguma coisa que atraísse mais para Porto Alegre pessoas que moram na grande Porto Alegre, para que ela seja uma cidade, de alguma maneira, turística, de alguma maneira, um atrativo. De que se vive? Se nós temos 3 bases para circulação de dinheiro, uma é a exportação de bens industriais ou agrícolas. Porto Alegre jamais será uma exportadora de bens industriais e agrícolas. Outra é a atração de gente para gastar aqui, uma forma de turismo. E a outra é a atração de moradores, de conta-renda. Nós temos que contar fundamentalmente com a conta turismo e uma parcela da conta-renda de aposentados. O que estamos fazendo em prol disso em Porto Alegre? Nós estamos evadindo um pessoal que não disputa emprego, sem fazer uma política qualquer. E em volta e meia entramos na discussão da Tecnópolis, como se fôssemos disputar com Tóquio, percebe? Que coisas simples não são feitas, nem aqui, nem em outros municípios. É isso. Debate. Bom, está aberto espaço para questionamentos, comentários. Eu tenho um problema auditivo muito grave, tá? Não é... Paiva, eu não peguei o início da tua exposição, peço desculpas, tinha um outro compromisso, mas até onde eu ouvi, quer dizer, essas artificialidades que se pretende implementar através de políticas de incentivos e locacionais, né, geram distorções, né, e eventualmente uma ineficiência na alocação dos recursos. Nós temos aí um caso que ainda estamos discutindo, que é o caso do polo naval, que o Estado trabalhou muito, né, e que foi dito nessa sala uma vez que o Rio Grande do Sul tinha que fazer caminhões e não navios, e eu acho que isso custou o emprego ou a renda da pessoa que estava falando isso aqui. Mas isso é um exemplo disso que tu estavas te referindo, não sei se tu abordaste esse exemplo. E a questão do litoral, que é uma questão que eu vivencio muito, gostar do nosso litoral aqui, ela realmente atrai pessoas que não geram renda lá, ou seja, elas apenas têm um efeito multiplicador lá. Quer dizer, e esse ponto, né, que é exatamente aonde os nossos aposentados estão gastando dinheiro, é um problema importante. Eu queria comentar sobre isso aí. Se tem mais alguém, talvez a gente possa fazer Parabéns pela palestra, eu estou maravilhado, encantado, coisas que eu nem imaginava que era assim. A minha pergunta é até em cima do polo naval. Eu sou oficial da Marinha, né, e sou engenheiro telecom, e sou assessor do deputado Capitão Macedo na Assembleia. Existe um projeto daquela rede Avan de instalar 50 empresas no Rio Grande do Sul. E já instalou algumas já. E a minha preocupação, como o polo naval fazendo um paralelo, né, essas mercadorias elas vão vir de fora, entre todas ali que eles vendem. Não sei se tem algumas que são produzidas aqui no Rio Grande do Sul. Mas quem vai comprar? Aonde está o dinheiro?
A minha preocupação é que não seja um polo naval lá na frente, essas lojas, já abriu as lojas, muita gente, muita coisa para vender, muito emprego, acho que 1.500.000 agora, até o final do ano agora. Então vamos ter 50 empresas da Havan, né? Plantas, né? E grandes, a gente conhece, a estrutura não é pequena, vai absorver muita gente e vamos ter, para quem vai vender isso, né? Então a preocupação é dinheiro, é claro que eles vão pagar os funcionários, mas vai ter que alguém comprar para eles poderem pagar, né? Nessa direção. Vocês responderam o Havan. Eu acho que o que vai acontecer é que vai tirar emprego de outras empresas e que a renda vai para fora do Rio Grande do Sul. Então não parece um grande investimento favorável para o... Tá. Tem um fator dramático também, e esse atrai a gente. Bem, eu gostei muito da tua questão do polo naval, tá? Esse era um dos temas que... faz muito tempo que eu tenho estudado isso, eu dou aula sobre isso há muito tempo. Eu trabalhei com o Mário, meu colega e coordenador na FACAT. Antes de trabalhar na FACAT, eu trabalhei na Unisc. Há muito tempo que nós lidamos com essas questões, então isso foi realmente um grande prazer estar aqui, nesse encontro do Corecon, com o BRDE, e eu me preocupava preparando, meu Deus, eu não posso falar demais, eu não posso colocar coisas demais, e isso foi uma das coisas que eu tirei do polo naval, tá? Porque eu fiz uma consultoria na gestão do Fábio Branco para Rio Grande, e ela ficou, infelizmente, não foi totalmente concluída, e foi uma coisa muito irônica, porque quando veio a nova gestão, eu não pude continuar, porque uma vez, isso é uma coisa muito triste que acontece, não só no Rio Grande do Sul, em vários locais do Brasil, essa excessiva polarização e politização das tentativas de contribuir para qualificar as gestões municipais. Como eu fiz a consultoria inicialmente para o Fábio Branco, quando trocou a gestão municipal, foi considerada meu apoio como sendo, de alguma maneira, comprometido com o ideário do governo anterior. E houve uma descontinuidade. E a mesma coisa para Gravataí, que eu comecei uma consultoria para Rita Sanco, do PT, e quando houve a troca após o impeachment, houve uma descontinuidade, porque se eu estava fazendo consultoria para Rita Sanco, eu deveria ser do PT, e se eu estava fazendo para o Branco, eu deveria ser do MDB, e não era, portanto, confiável ao PT. Coisas completamente absurdo. E no caso da consultoria que eu fiz para o Fábio Branco, eu justamente dizia isso, olha, independentemente de qualquer posição que eu tenha sobre a questão do polo naval, é muito claro que esta é uma política econômica do governo Dilma, nem sequer uma política econômica, digamos, que tenha total e completo enraizamento nos governos do PT em geral. É uma obsessão da Dilma a industrialização e a construção de um sistema naval e de busca de petróleo em águas profundas com controle de tecnologia nacional. Eu não diria que sequer que isso vai se sustentar, mesmo com a continuidade do governo PT, e é impossível que haja continuidade sempre do governo PT. Haverá uma descontinuidade porque os custos desse processo são grandes. Se formos importar, vai ser mais barato, então vocês não podem apostar tudo aí. Houve descontinuidade. Era uma coisa previsível, percebe? E não foi ouvido em momento algum. Não se trata de concordar ou não discordar, é dizer, é um princípio econômico, matemático. Se você não pode jogar todos os ovos na mesma cesta, os custos são muito elevados. E era incrível que discordava de mim, assim, o entusiasmo nas plenárias e assembleias, com aquilo que ia resolver todos os problemas de Rio Grande. A gente olhava e dizia assim, mas isso é de uma insanidade absoluta. Não é possível que as pessoas não vejam os riscos disso, percebe? E a necessidade de apostar em coisas que são da autonomia daquela comunidade.
Eles têm um porto, que não há como ter outro porto no Rio Grande do Sul, ou melhor, agora estão trabalhando nessa coisa do porto de Rio Grande, de Torres de Coco, Terra de Areia, que eu vejo como muito complicado, porque não há um harbor natural, ele teria que ser construído totalmente artificial, e isso tem custos muito elevados, mas pode até ser, mas nunca substituirá integralmente o Porto de Rio Grande, e, portanto, é ali uma riqueza natural. Eles têm uma área de pesca, eles têm uma área de turismo, então tudo isso deveria ser cuidado também. E eles estavam apostando tudo naquela plataforma que... A mesma coisa sobre Gravataí, tem limitações enormes em Gravataí. O que eu falei agora aqui para Porto Alegre tem o outro lado. Eu digo, nós temos que apostar na atratividade de Porto Alegre enquanto turismo. Mas Gravataí vai lá. Eles estão perdendo agora, quando perderam estão com problema na General Motors e coisa e tal, que, enfim, não sei como é que vão, ainda tem alguma chance, mas perderam a Pirelli. Mas enquanto tinha tudo lá, a grana que aquele pessoal tinha, e eles vinham tudo gastar aqui, e eu dizia para eles, vocês têm que manter esse dinheiro cá. Eu digo para Porto Alegre, tem que aproveitar enquanto tem, mas se tu tá lá, tu tem uma outra perspectiva, percebe? Se eu estou naquele momento trabalhando lá, eu vou dizer, vocês têm que pensar no que vocês estão perdendo aqui. Era uma coisa incrível, o lugar de bares de Gravataí, onde a juventude vai para bar, desculpa eu contar isso, mas assim, chega a ser triste e ao mesmo tempo tragicômico. A região de bares tem na frente de um deles, um lugar, como é que chama isso? De velório, como é que chama? É uma funerária. E do outro lado, uma casa de um bando de batuque. É muito estranho, tu entendeu? Não há como a juventude realmente querer ficar. Eu dizia para a prefeitura, vocês têm que arrumar uma área agradável para as pessoas estarem, tu entende? E isso é porque, como é próximo da pequena universidade que eles têm, ou melhor, é um sistema universitário que tem vários campi no estado, ali fica a área universitária. E as pessoas, por proximidade, montaram um sisteminha de bares, mas a área não é adequada, então as pessoas acabam indo até para a cachoeirinha para poder beber. Bom, mas isso é dinheiro que sai da cidade. Então são coisas que você diz, e acaba que as pessoas vão mais longe, e vêm para Porto Alegre. Bom, eu digo, se eu estou dando consultoria para Porto Alegre, eu digo, então remontem o teu bairro boêmio, e acabem com uma certa bagunça, mas vocês não podem sufocar esse bairro boêmio. Essa é a disputa. É isso que eu estou querendo dizer. Existe coisa que o gestor pode fazer. Pensem num gestor como um shopping. Ok? Parece uma coisa assim, mas é muito pequeno essa maneira de pensar. Mas é isso que tem que se pensar. Menos fantasia e mais operacionalidade para a vida. É isso que às vezes tem que... Como diz uma amiga minha, menos. Cai no chão, meu caro, sabe? Baixa a bola e raciocina como um gestor de uma sociedade que tem que pensar no teu dia a dia. Porque nós estamos justamente por estarmos em crise. Pensa mais como o Pantano Grande, que se libertou de um ônus. Eu me sentia muito riopardense, mas realmente quem trazia o pão nosso de cada dia para Rio Pardo era ali aquelas estruturas vendendo gasolina. E isso, eles tinham que pensar naquilo, em como lidar com aquele dinheiro. É isso que a prefeitura tem que fazer mais, que eu estou querendo dizer. E que, infelizmente, o senhor que fez a pergunta, quando é que tu vais operacionalizar, talvez por compromisso, não pôde ficar. Esse tipo... Mas aí acontece que, neste caso, cada caso é um caso. Acabamos de dar uma consultoria para Matelândia, um municípiozinho pequenininho de 17 mil habitantes do Paraná. É o quê? O que vocês têm que fazer? Olha, o frigorífico, abatedouro de vocês, só tem uma certificação municipal. Mas vocês precisam dar essa certificação estadual porque, de fato, tem um potencial muito grande de crescimento aqui, inclusive do porco caipira. São pequenas coisas. E como é que você identifica? Enfim, por isso, por aquilo. Porque realmente tem. Porque o setor leiteiro está em crise e vai continuar em crise. Porque quando começa a crise financeira de médio e longo prazo, a teta da vaca continua cheia. E você não pode deixar de tirar o leite. Mas
que você sai da café da manhã, a primeira coisa é, o café volta a ser preto e a manteiga vira margarina. Então o preço vai resolver esse problema. E nós não vai conseguir melhorar o preço do leite por um bom tempo. Então tu vai ter que começar a entrar num outro setor. E aí você vai dizendo o que tem que fazer em cada uma das prefeituras, percebe? Porque cada caso é um caso. E tu tem que cair na real. É disso que está se falando, ok? Cair na real, sabendo o quê? É o que tu exporta, é o turista que passa na tua frente, é quem é que tu vai atrair para morar na tua municipalidade e vai mexer o teu comércio. É isso que, nisso, só é a vida. E é o que eu estava dizendo, os prefeitos sabem mais, muitas vezes, que os economistas, porque a gente fica pensando nas equações macroeconômicas abstratamente. Quer escrever? Na verdade, não é bem uma pergunta, eu estou com um tema na cabeça, mas eu sou jornalista, não sou economista, sou bem ignorante em economia. Mas, não, eu sou jornalista, não entendo quase nada de economia. Mas uma questão, quando a gente está falando de um município que está muito presente para mim, é a questão das emancipações. Sim. Que no Rio Grande do Sul, sempre assim, me impressionou muito, e eu não tenho pesquisa, não tenho estudo, quais foram os critérios, né, no que foram ancoradas, tirando a parte política, interesse político e tal, as emancipações, porque se nós pensarmos nessa questão de demanda, né, tem municípios minúsculos que se emanciparam de municípios que já eram pequenos e já tinham problemas, né? Quer dizer, eu entendo assim que economicamente isso é uma insanidade o que foi feito no Rio Grande do Sul, porque, e hoje isso está sendo questionado, e tem muita gente que não quer voltar atrás, que acha que... Então eu queria relacionar assim, esse quadro que nós temos hoje de penúria, de dificuldade no Rio Grande do Sul, com essa questão dos pequenos municípios. Essa é uma coisa assim, tu não poderias estar mais certo do que tu estás. E isso assim, ó, era uma coisa, uma pedra cantada, tá? O Rio Grande do Sul sempre teve uma capacidade de mobilização política local, municipal, etc. e tal, regional, local, muito grande, tá? Isso aconteceu fundamentalmente pelo seguinte: a Constituição de 88 criou, tenho a impressão que foi a Constituição de 88, mas assim, pode até ter sido alguma lei posterior, mas eu acho que não. O Fundo de Participação dos Municípios, tá? Ele funciona num sistema que não é linear, ele funciona em degraus. De tal maneira que, quando tu atinge um certo patamar, tu ganha muito em se separar, porque tu chegou no patamar exato em que uma população exata, corretinha ali, que tu ganha uma bolada grande do governo federal. O pessoal chegava no patamar e dizia, pimba, porque a Constituição de 88, que ela fez, que deu a vitória a Pantano Grande, que eu falei para ti, é o seguinte: até 1988, para haver uma emancipação, tu tinhas que fazer um plebiscito em que todo o município votava. Como a maior parte da população morava no centro, em Rio Pardo, eles não permitiam no plebiscito que Pantano Grande se separasse. A Constituição de 88 disse que só a parte interessada vai votar na sua emancipação. E é claro que toda Pantano Grande queria. Quase 60% do ICMS era arrecadado no encruzo das duas BRs, ok? Se separou automaticamente. Isso passou a valer para qualquer local. Quando chegava um local que tinha o tamanho correto para ficar na dobra e ganhar o prêmio da Fundo de Participação dos Municípios, o pessoal fazia o plebiscito e ganhava uma baita bolada. Só que essa bolada, ela não tinha, digamos, não envolvia nenhuma exigência de tu ter polícia, banco, as condições, Detran, as condições mínimas efetivas de tu ser uma municipalidade, tá? E assim, o que envolvia era, tu ganhava um bom dinheiro, alguém ia ser prefeito, alguém ia ser vereador, etc e tal, e tu dizia para a população que aquilo ia dar autonomia, grandes projetos, mas no fundo havia interesse de um grupo. Às vezes havia utopia, sonhos de autonomização, às vezes envolvia só enrolation, ok? A básica enrolation, tá? E, ao mesmo tempo, o que não se previa muitas vezes, não havia, digamos, visibilidade disso, é que aquilo ali não tinha cidade alguma. E estavam vivendo ainda um processo de modernização no campo que levava a um êxodo rural. Além disso,
E aquilo que tinha 4.000, logo passava a ter 2.500, 2.800, 2.300 e assim ia, tá? Além disso, houve um problema, uma falta de projeto no Rio Grande do Sul, tá? O Rio Grande do Sul não apostou adequadamente, nem os governos do estado fizeram uma aposta na área de proteína animal, como eu falei. Nós temos um problema muito grave. Eu falei para vocês assim, que soja e uva. A uva, eu comparei na verdade uva e calçado. Tá? A uva não deu o rendimento necessário para que se ficasse preso na vitivinicultura. Então, como ela gerava uma demanda, até por ela não dar um alto rendimento, ela acabou exigindo que se produzisse no local e não se importasse os insumos. Se produziu a pipa, se produziu a cutelaria, se produziu as carroças que viraram a Marco Polo, virou a Randon, etc e tal, ok? E foram as pessoas, quando puderam escapar para coisa melhor, escaparam, tá? A soja, por outra vez, ela gerou um alto rendimento. E ela tem um problema, mas ela deixa o cara no campo só durante 3 meses, não é que nem a uva, que é uma coisa do ano inteiro, tá? Então, quando o cara vai ficando velhinho, ele foi abandonando esse campo, e esse campo foi ficando cada vez menos lotado, não dá um rendimento suficiente para o filho voltar. O filho foi para a cidade. Na cidade não tem processamento da soja, e o metal mecânico emprega muito pouca gente, tá? Então, começou um êxodo cada vez mais de toda a região sogícola, e os municípios estão cada vez mais minguando. Então, não tem essas cidades que foram sendo criadas, estão muito esvaziadas. A perda populacional do noroeste do Rio Grande do Sul é muito grande. Houve um êxodo rural brutal lá. Se esses municípios tivessem convertido para a proteína animal, para o frango, para o suíno, como fez Chapecó, como fez todo o oeste catarinense, como fez o sudoeste do Paraná, teria mantido a pujança de lá. Porque esse frango e suíno, só para ser cortado, para você ter uma ideia, só o processamento de pequenos animais de Santa Catarina emprega mais gente que todo o metal mecânico do Rio Grande do Sul. Picotar frango dá muito trabalho. O metal mecânico do Rio Grande do Sul continua sendo o segundo maior metal mecânico do Brasil. Só São Paulo nos bate. Só que ele é intensivo em maquinário. Bem, entendeu? Então o desemprego no Rio Grande do Sul, na área sogícola, é brutal. Porque não precisa de gente no metal mecânico. Então, cara, a soja é mecanizada. A soja dá bem com máquina, mesmo que seja um tratorzinho de nada. O filhinho sai do campo, vai para a cidade. Nós não processamos a soja é seca e vai a granel. Ele vai no setor de metal mecânica. Diz, não precisamos de mais ninguém, tudo aqui é automatizado. Ele vai embora. Não tem gente mais, né? É só perda de população no Planalto, só perda de população. E o governo nunca fez nada para entrar na proteína animal. Porque ele não quer brigar. O produtor quer plantar soja, porque não dá trabalho. Como eu digo assim, qual é que era a nossa chance no Rio Grande do Sul na proteína animal? A nossa maior chance, me desculpe a piadinha, mas assim, é plantar leite. Ok? Leite era a nossa pedida. Porque nós temos um pequeno problema no Rio Grande do Sul. Nós só temos uma safra de verão, ou soja ou milho. Do norte de Santa Catarina para cima já dá para ter 2 safras de verão. O Paraná inteiro 2 safras de verão. Soja e milho eles podem fazer, eles fazem ração. Frango e porco comem ração com soja e milho. Nós só temos uma safra de verão. Então, o frango e o porco ficam mais caros para nós. Para trazer um dos dois, a gente tem que trazer de caminhão. Ok? Então, o leite era o melhor. Só que é o seguinte, ó. Leite a gente tira segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E Páscoa, e Natal. Entendeu? Como é que eles chamam? Ai, a laborosidade é grande, né? Ai, a laborosidade é... Agora, soja, gente, depois que colheu, depois da colheita, é só descanso, né, gente? E aí vem já a aposentadoria rural, que chega cedo, a patroa está desde os 13 anos que ela já tá no INSS, sabe? Aí vem a aposentadoria e a gente vai para a cidade e fica lá com os filhos, né? E a renda, aí a renda, entendeu? Então não é muito, mas dá para viver.
Ok? Dá para viver. E aí o governo não quer ir contra essa lógica. E a gente ficou na soja, ficou na soja, ficou na soja, ficou na soja, porque na lógica do indivíduo é melhor, mas na lógica da comunidade, o leite gera renda de 15 em 15 dias, percebe? E movimenta a cidade. A soja é uma vez por ano. E a cidade está minguando. Está tudo minguando. Então, assim, ó, houve um movimento. Mas não era um movimento de real criação de cidades. Era um movimento de fundo de participação do município. Era puro oportunismo, companheira. E aquilo tudo virou êxodo rural. O Rio Grande do Sul, querida, o nosso planejamento é uma vergonha. E o pior é saber que nós demos as bases para pensar o desenvolvimento regional, seja na Fundação de Economia e Estatística, seja no mestrado e doutorado de desenvolvimento regional da Unisc. Publicamos a rodo durante 20 anos. E a Secretaria de Planejamento também é um exemplo. E ninguém leu. E o BRDE também. Ok? E paro por aqui. Porque já falei demais. O suficiente, pelo menos. Bom, agradecemos. Agradecemos ao Corecol também.